Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e vim conversar com vocês hoje sobre o período medieval, né, da filosofia, que trata-se da nossa unidade 4. Uma das definições, né, é que houve, da parte do cristianismo, né, sua ascensão na Europa, né, durante os séculos de 5 a 15. Então, esses conceitos religiosos começaram a ser explicados pela vertente da filosofia, mas expressada através da razão. E aí, a filosofia medieval, ela emergiu, né, sobre as questões do saber racional. Então, eu até gostaria de dizer para vocês que que assistissem o filme Em Nome de Jesus. Esse filme vai dar para vocês uma ideia bem próxima de como os valores cristãos envolvidos na filosofia faziam parte daquele contexto, né, de uma forma bastante radical. Vocês vão entender isso, né, que o filme dá bem essa ideia pra gente, bem de tudo ali dessa filosofia patrística e escolástica, né, que os padres apologistas ali fizeram nesse período da Europa. É um filme interessante, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, como eu estava dizendo, nesse sentido, a filosofia medieval ela se consolidou nas ideias divinas que já haviam sido reveladas para a humanidade. Assim, ela elaborou uma proposta teórica para perguntas antigas da origem do universo, da natureza humana, dos seus valores, enfim. Visto isso, os conceitos religiosos eram todos explicados pela razão e revelado o cristianismo para o saber da filosofia medieval. Deixa eu passar aqui para o nosso... Então, foi um período assim de expansão e consolidação do cristianismo mesmo na Europa, né? A Igreja Católica possuía, no caso, uma grande influência nos pensamentos, nas explicações, atos, sentimento dos seres humanos da Idade Média, né? Os conceitos desenvolvidos com base na filosofia greco-romana tiveram a união da fé cristã e a razão, a filosofia grega, né, utilizada no cristianismo, e a busca da verdade divina. Então, essas condições, essas questões subjetivas se revelaram além, né, das relações com o mundo. A partir daí, os filósofos, junto aos religiosos do clero, se debatiam em temas importantes sobre a existência de Deus e colocavam o debate e a fé acima da razão, né? Com a razão. Eu quero dizer, através da razão. É isso que eu quero dizer. Então, aí, circundavam a ideia de imortalidade da alma, né? A salvação, o pecado, dentre outras questões que nós podemos encontrar também. Então, dessa forma, o período da filosofia medieval foi dividido em filosofia dos padres apostólicos, né? Filosofia dos padres apologistas, patrística e escolástica, que vocês vão ver bem definidamente no nosso material, né? Então, a filosofia dos padres apostólicos, assim, num pequeno resumo, foi a filosofia dos padres, foi desenvolvida no início do cristianismo, no século I e II, tá? Eram ligados à vida de Jesus, entretanto, exerciam a filosofia no meio ainda profano, né? Então, tá. E com isso, Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, foi um dos nomes mais representativos, né, tendo aí escrito, por exemplo, epístolas, né, inclusas no Novo Testamento. A filosofia patrística é o tema principal da filosofia patrística, tendo sido elevado aos teólogos, né,
a questão que discorriam sobre o cristianismo, sobre a filosofia grega. E, portanto, essa filosofia medieval desenvolvida a partir aí, essa parte da história foi desenvolvida a partir do século IV e perdurou até o século VIII, né? Além disso, eles falavam nessa época nos escritos, né, os padres da igreja, e vem aí em latim pater, né, que quer dizer pai. Então é aí que está a origem do nome patrística, né? Nesse sentido, os padres constituíam um pensamento cristão baseado na filosofia de Platão, e aí relacionavam as palavras de Deus aos escritos do filósofo grego, que foi Platão. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né? Me perdoem. E a filosofia escolástica, né? Que foi o último período da filosofia medieval e se desenvolveu durante o século IX, né? Até o século XVI. E aí foi que a filosofia foi baseada, né, nas obras de Aristóteles, e além disso era para refletir sobre a existência de Deus, a alma, a fé e a razão. Então, dessa maneira, os ensinamentos passaram pelos filósofos escolásticos com base na existência de Deus por meio da razão. Tá certo? Então, aí eu posso dizer para vocês que aí, né, o nome mais citado desses filósofos escolásticos, né, sem dúvida foi São Tomás de Aquino, e eles desejavam provar a existência de Deus, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar. O meu beijo carinhoso e até a próxima.